Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje eu vou fazer a correção das páginas 51 e 52. Essas páginas eu marquei lá no dia 4 para entregar dia 11. Só que como dia 11 a gente deu uma paradinha para fazer a revisão do bimestre anterior, aí agora eu vou voltar nessa matéria, fazer a correção, relembrar, né? Porque dá até para esquecer um pouquinho de coisa. E qualquer dúvida vocês me falem, tá? Eu coloquei esse resumo aqui, que eu já havia até colocado na aula do dia 4, sobre triângulos. Se eu tenho 3 pontos não alinhados, ou seja, não estão em linha reta, e a gente une esses 3 pontos, a gente tem um triângulo. Os vértices são as pontinhas do triângulo, os lados é a união dos vértices adjacentes, os ângulos internos são os que estão do lado de dentro do triângulo. E os ângulos externos, se a gente prolongasse os lados do triângulo, a gente teria aqui um ângulo externo também. A classificação quanto aos lados: 3 lados diferentes escaleno, 2 lados iguais isósceles, 3 lados iguais equilátero. Lembrando que se o triângulo é equilátero, ele é acutângulo, porque o triângulo equilátero tem os 3 ângulos com a mesma medida. Acutângulo, os ângulos todos medem menos que 90 graus. Obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus. E retângulo, um ângulo reto, ou seja, o triângulo tem esse quadradinho aqui, esse símbolo, é um triângulo retângulo, tá? Eu já havia dado isso aqui para vocês, mas só para rever. Então, vamos lá, gente. O exercício número 1 da página 51 pediu para julgar verdadeiro ou falso cada item e justificar a resposta. A primeira afirmativa: o triângulo cujos lados medem 8, 9 e 17 centímetros é escaleno. Gente, se eu fosse olhar 3 medidas iguais, sim, é escaleno. Mas e a condição de existência, que eu já expliquei para vocês? O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Vai dar igual, 17 é igual a 8 mais 9. Então, não existe esse triângulo, tá? Existe um triângulo cujos lados medem 5, 4 e 6 centímetros? Sim, o maior lado é menor que a soma dos outros dois lados. 6 é menor que 9, é verdade. O triângulo cujos lados medem 6, 6 e 6 existe e é equilátero? Sim, porque para ser equilátero os 3 lados têm que ser iguais. Existe um triângulo isósceles de lados 3, 3 e 7? Se eu fosse olhar a classificação, 2 lados com a mesma medida é isósceles. Mas e a condição de existência? 7 é maior que 3 mais 3. Então, não existe esse triângulo. Agora, esse aqui, gente, atenção nessa aqui. Se num triângulo isósceles, 2 lados medem 5 em 5, então a medida x do terceiro lado é tal que 0 menor que x, que é menor que 10. Deixa eu explicar para vocês isso, gente. O terceiro lado que mede x tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, não é? Não é essa a condição de existência? Então, eu coloquei aqui, ó, x é menor que 5 mais 5. Ou seja, x tem que ser menor que 10. Tá aqui, x menor que 10. E é lógico que 0 tem que ser menor que x. Por quê? Tem como um dos lados do triângulo medir 0? Não, tá? E outra coisa também. Por que 0 menor que x? Olha só. 5 tem que ser menor que x mais 5, ou seja, se esse lado aqui for o lado maior, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. O 5 vai passar para o primeiro membro, 5 menos 5, 0. 0 menor que x. Então, se x é menor que 10 e 0 é menor que x, eu posso falar que 0 é menor que x, que é menor que 10. Então, essa afirmativa é verdadeira, tá? O número 2. Em um triângulo, o maior lado mede 12 e o menor mede 5.
Qual o menor número inteiro que pode representar a medida do terceiro lado? Gente, se o maior lado mede 12, então a soma de 5 com o outro lado tem que ser maior que 12. Ou seja, 12 tem que ser menor que 5 mais o outro lado. Como eu não sei a medida do outro lado, eu chamei de x. X mais 5 maior que 12. X tem que ser maior que 7. Então, aqui perguntou qual é o menor inteiro, ou seja, qual o menor número inteiro que satisfaz essa situação. Então, o menor número inteiro que satisfaz essa situação é o 8. Por quê? X não tem que ser maior que 7, então o 7 não serve para a gente. Depois do 7, o próximo inteiro não é o 8. Então, o menor número inteiro que satisfaz é o 8. Um marceneiro gostaria de aproveitar as ripas de madeira que já tem cortadas para fazer a estrutura triangular de um telhado. As medidas são 18, 10 e 6, respectivamente. Você acha que com essas medidas será possível fazer a estrutura? Olha só, gente, a maior medida que ele tem é maior que a soma dos outros dois lados. Então, com essas madeiras inteiras, não seria possível, não é isso? Porque, olha, 18 teria que ser menor que 10 mais 6, e 18 não é menor que 16. Então, o que pode ser feito? Aqui falou que a ripa menor, de 6 centímetros, pode ser trocada por uma maior, de 8. Tudo bem. Outra sugestão que vocês podem até ter respondido aí é que essa ripa aqui poderia ser cortada. Eu poderia cortá-la e substituir por uma de 15 centímetros. Tirar um pedaço, tirar 3 centímetros, não, metros, desculpa, gente. Tirar 3 metros dessa aqui, aí daria certo. Ou eu substituir essa aqui por uma com mais de 8, por que mais de 8? Porque o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ou cortar essa aqui, ficar com essa aqui medindo 15 metros ou 15 metros e meio, tá? Agora o número 4, que alguns alunos até me mandaram mensagem, eu esclareci as dúvidas. Essa aqui é uma atividade que a gente tem que raciocinar um pouquinho mais. Olha só, as cidades A, B e C não colineares no mapa. Isso significa que elas não estão em linha retas. Ó, então eu coloquei A, B e C. São ligadas duas a duas. A está ligada em B, B está ligada em C e C está ligada em A. Por 3 estradas retilíneas, ou seja, a gente tem um triângulo aqui, não é? Sabendo que a distância de A até C, que é essa distância aqui, é 60 quilômetros a mais que o triplo da distância de B até C, que é essa aqui, e a distância de A até B é 366 quilômetros, podemos afirmar corretamente que a distância de B até C... Gente, eu não tive nenhuma informação sobre a distância de B até C. Então, eu chamei de B até C de X. E de A até C falou que é 60 quilômetros a mais que o triplo da distância de B até C. Então, o triplo de B até C é 3x. 60 quilômetros a mais, ou seja, 3x mais 60. Agora, vamos pensar nisso aqui. A gente tem um triângulo... Foi desenhado nesse formato, mas a forma do desenho não importaria muito, não. É lógico que a gente não ia desenhar nem um triângulo com 3 lados iguais e nem com 2 lados iguais. Tinha que ser um triângulo escaleno. Esse lado aqui, ele é menor que esse, não é? Porque se aqui mede x e aqui mede 3x, então significa que esse lado aqui é o menor. E aqui mede 366. Então, eu posso tanto imaginar que esse aqui é o maior lado, então eu vou falar, o maior lado não tem que ser menor que a soma dos outros dois? Então, eu somei x mais 3x mais 60,
tem que ser maior que 366, porque o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Aí, somando, ficou 4x mais 60 maior que 366. O 60 foi para o outro membro. 4x maior que 306. Dividindo 306 por 4, deu 76,5 quilômetros. Ou, e se esse aqui for o maior lado? Ele não tem que ser menor que a soma dos outros dois? Vou colocar agora como esse aqui sendo o maior lado. Então, x mais 366 vai ter que ser maior, aqui ó, que 3x mais 60. Por quê? O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. O 3x veio, aqui trouxeram o x para o segundo membro e o 60 para o primeiro. 3x menos x, 2x, 366 menos 60, 306. Invertendo a posição, gente, inverte o sinal também, tá? O 2x veio para o primeiro membro e o 3x para o segundo. O sinal que era maior virou menor. 306 dividido por 2, 153. Então, x tem que ser maior que 76 e menor que 153. Então, qual das opções aqui? Menor que 80? Não. Olha só, ele está entre 76 e 153. Então, a opção que serve para a gente aqui é a letra B. Ele está entre 70 e 160 quilômetros, tá? Esse exercício é um exercício que exige um raciocínio maior, mas é bem interessante de fazer. Pessoal, por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, vou deixar umas atividades para vocês. Beijos e até a próxima aula.